fazendo algumas palestras, vamos dizer assim, né? Sim, sim. E como que é diante de pessoas, assim, você tá lá falando, você se via, assim, tipo, sabe, palestrando para as pessoas, motivando as pessoas? Eu não me via. Sério? Até alguns anos atrás, eu tinha pânico, né, E o que de que te falar em motivou público. a mudar, assim? Alguma coisa te deu um Eu estralo, tinha assim? pânico de falar em público, eu não Sério? conseguia. Preciso fazer uma mentoria com você também, que eu Faça. tenho a É, faculdade, E trabalho, cara, aí eu travo. surgiam oportunidades para eu falar em público e aí eu me forçava, eu me jogava, mas com aquele nervoso, com aquela ansiedade, com aquela é. dor de barriga, mas eu ia. E aí eu pensei: "Poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu acredito que eu tenho uma mensagem, principalmente para as mulheres. Eu preciso trabalhar isso". E aí em 2018 eu fiz a minha formação em coaching, e em coaching, no curso de coaching, a gente trabalha as crenças limitantes, não sei se vocês já ouviram falar. É toda aquela crença consciente ou inconsciente que a gente tem, de que a gente não é capaz de realizar algo. Sim. Então, muitas vezes a gente pensa que não é capaz e a gente nem sabe que a gente pensa que a gente não é capaz, porque está lá no Tá no inconsciente. inconsciente, né? E aí, no primeiro dia do curso de coaching, eu escrevi no papel, no exercício de crenças limitantes, que eu ia quebrar aquela crença naquele curso. E aí eu vi uma sala de 200 pessoas, eu vi os alunos fazendo pergunta no microfone, interagindo com o professor. Eu pensava: poxa, todo mundo é capaz disso e eu não. Mas até o último dia desse curso, eu vou quebrar essa crença limitante. E aí chegou no último dia do curso, eu não tinha feito nenhuma pergunta, eu não tinha interagido com o professor, Aham. Mas não tinha falado em você público. sentia um medo, assim, tipo, Na É faculdade uma eu um frio na trava, barriga, assim, alguma Na época coisa que eu é assim? fiz uma faculdade, eu trava, achava isso é uma também. Todo mundo trava. perguntava as coisas e debatia com o professor. Eu falava, caramba, Cara, eu tinha um É uma negócio, eu não trava. vou ter uma pergunta? Não quando vai eu vir uma fazia, pergunta na minha mente? cortando um pouco a Fábia, quando eu fazia coisas assim, falar, eu também tenho um pouquinho de coisa assim, sabe? Você é meio Aí, coisado sabe o que eu, também, né? eu tentava olhar pra todos os lados que não tinha ninguém, tipo, olhava pra cima, olhava pro lado, olhava pra baixo. E se eu pegasse um papel na mão pra ler, aí ferrou, velho. Aí era aquela Nossa senhora. tremedeira, sabe? Aí eu tinha que tentar decorar o que eu ia falar. E às vezes eu falava alguma besteira, mas saía. Mas assim, é uma coisa assim que tem que. Qual é o segredo? Qual foi o segredo de você? Então, eu trabalhei essa crença limitante, aí quando chegou no último dia, eu não tinha falado no microfone, não tinha feito nenhuma pergunta. E aí eu me lembrei, eu falei: poxa, eu fiz esse compromisso comigo, que nesse curso, Tenta falar mais. eu ia quebrar essa crença limitante. Então, quando o professor fez o encerramento, num domingo à noite, o encerramento do curso, ele perguntou: algum aluno aqui quer dar um depoimento sobre a transformação que passou ao longo desses Aí a dias? Fábia. E eu falei: eu quero. Morrendo de medo, mas eu falei: eu quero. E aí ele passou o microfone para mim. Quando ele passou o microfone para mim, eu achei que eu ia ficar nervosa, que ia dar branco, como muitas vezes já tinha acontecido. Mas não, eu me senti super à vontade. Mas você fala super E bem, não aí ia eu, ter e essa aí coisa, né? eu falei na frente de uma turma de 200 pessoas. Eu falei: colegas, eu determinei que nesse curso eu ia quebrar essa crença limitante de que eu não sou capaz de falar em público. Até porque eu já tinha falado em outros momentos. Sim. Com aquele nervosinho, mas tinha. Aham. E aí eu falei, e eu me dei esse compromisso que eu ia falar no microfone. E Mas aqui você estou falou, eu. tipo, com algum texto, ou você falou aquilo Não, que você falei sentiu na hora? improvisado, Ah, é? o que eu senti E aí na hora. fluiu. Aí, E aí tipo, fluiu. quando você percebeu, tinha que ter gravado, É. né? E aí Quando você foi percebeu, foi a partir natural. desse momento que eu conseguia falar assim em público com mais naturalidade, com mais segurança, e aí deslanchou. E aí foi quando surgiram as palestras. As palestras surgiram com um convite para eu falar no partido. Sim, verdade. Ai, Fábia, vem aqui dar uma mensagem para as mulheres. O próprio Alcântara, assim, de supetão, chama lá a Fábia para falar de comunicação. Gente, o que Eita. esse homem quer que eu fale lá para uma turma de 100 pré-candidatos, né? Então, muitas vezes foi improvisado, mas eu trabalhei isso. Eu tinha uma crença limitante. Então, como que E é você o surgiu, né? segundo maior medo da humanidade é falar em público. É. O primeiro maior medo é o medo da morte. O segundo Caramba. maior medo é o medo de falar em público. Então, tem gente que prefere Cara, pegar Covid do que falar em público.
A pessoa não tem medo do Covid, mas tem medo de falar em público. Como que você detectou essa informação da crença limitante? Algo que você viu e descobriu essa informação? Como que Foi na formação, Ah, Foi na no formação do exercício, mas tudo entendi. começa com a autopercepção, com a autoconsciência. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue liberar as nossas potencialidades. Aí você foi indo atrás. E o Fábio. ser humano é que nem uma cebola, né? É? Vocês já ouviram essa analogia? Não. A Eu gente já ouvi não é tantas, inteiro. eu vou falar a A minha. gente é feito de camadas, que nem a cebola, ela é feita de camadas. O ser humano também, a gente tem que ir tirando as nossas camadas para a gente ir se conhecendo cada vez mais. Então, eu me identifiquei em mim que eu tinha muita vontade de falar em público. Eu tinha muita vontade de palestrar. Mas quando surgiu o momento, também bati o medo. Eu travava. Então, era incoerente. Como que eu desejo tanto algo E tenho medo. e eu travo? Não está coerente. Então, tem alguma coisa dentro de mim que está me impossibilitando. O que está me impossibilitando? Você acha que isso- Uma crença limitante. Então, vamos quebrar essa crença. Entendi. Que é o que eu faço com as minhas alunas hoje, né? Na minha formação, que é o método Empodere Sua Comunicação, que eu chamo de MESC, a gente trabalha várias técnicas e a gente trabalha principalmente programação mental. Então, que é ó, eu ia pra tocar nesse destravar, assunto aí. Porque toda mulher que quer ser líder, É. ela vai falar em público. Tem que Não falar. existe você ocupar Não um vai cargo fugir de disso. liderança de poder e você não falar em público. Ou você não dar uma entrevista num podcast. Sim. Então, eu trabalho essa mentalidade para elas destravarem e irem cada vez mais com mais segurança, né? Eu já ouvi algumas pessoas falarem até documentário a respeito. Chega a ser até um pouco. Não sei se é real, mas falaram até dando referência ao filme Matrix, que a gente somos programados. E Fugir da nossa. da nossa, tipo assim, parece que a gente é feito para aquilo e acaba. Para quebrar isso, a gente tem que sair de uma realidade que a gente tá. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. Às vezes até ouvindo de outras pessoas a gente não consegue, que nem a Fabia falou, destravar isso. E de que maneira assim a gente consegue, né, entender isso de uma forma clara? A gente tem essa, a gente pode, né, tipo, e dar continuidade, né, e começar a trabalhar isso. É difícil, é que nem medo de altura. Você tá lá assim, tipo assim, você não consegue, tipo, como que você faz? Sabendo que você tá com cinto, sabendo que você tá seguro, você tá num ambiente que você não vai cair, e a pessoa mesmo assim não consegue olhar para baixo. Superar aquele Né? desafio. Né? Acho que é uma coisa assim. Às vezes eu até fico pensando, será que a gente tá programado realmente para sentir isso e, tipo, não se supera? Ou às vezes, não sei se é a maturidade que vem e a gente acaba deixando isso para trás e a gente nem consegue perceber, às vezes, né? É por isso que a Fábio está aqui, né? É. Pra provar que você pode pular o balcão. Sim, e alcançar aquilo que você Eu vou levar essa frase. Pular o balcão. São pessoas assim que conseguem, né? Uma dica para a gente mudar qualquer crença limitante que a gente tenha é conviver com pessoas que já viveram aquilo. Sim. Então, eu queria ser palestrante e eu não queria falar para 5 pessoas. Eu queria ser palestrante de um auditório cheio, né, de 100, 200 pessoas. Eu comecei a observar pessoas que já faziam isso. E teve uma palestra que eu fiz que eu fiquei bastante nervosa antes, então eu fiz um exercício que é um exercício de programação mental também. Eu peguei uma folha e eu coloquei o nome de todas as mulheres que eu admiro e que falam em público. Eu coloquei, mas a fulana fala em público. Se ela fala, eu também sou capaz. Mas a ciclana fala em público. E não o suficiente, eu comecei a colocar o nome daquelas pessoas que eu também não gosto. Mas a fulana de tal já fez isso pra mim, não gosto. Mas ela fala em público. Se ela fala em público, eu também vou falar. E aí a gente é motivado pela raiva, né? Que falam que a raiva é um sentimento ruim, mas se você souber direcionar ela para uma ação positiva que te favoreça, ela vai te ajudar. Então, eu fiz uma lista de pessoas que eu gosto, de pessoas que eu não gosto. Todas falavam em público e eu falei, se todas falam, eu também falo. Dobrei esse papelzinho, coloquei dentro da minha carteira e fui fazer a palestra. Isso ajudou a programar a minha mente para destravar e fazer uma boa palestra. É igual o canal aqui, pra mim, não sei pro Leandro, mas um desafio pra mim também de estar aqui, dando a cara na internet e entrevistando, né? Algo novo. E
creio que é uma superação pra mim também. Não sei pra você, né, Andrinho? Pra mim, às vezes eu dou uma travada, mas eu destravo rápido. São os primeiros minutos, meu, né? os primeiros verdade, minutos, depois vai- Nervosinho, depois a É. gente se sente à vontade que e nem- não quer largar É mais que o nem carro, microfone. é que a gente já viveu isso, é que nem carro velho. vai Você empurrando. empurra, chega a hora que o motor pega, aí você vai embora, entendeu? Exatamente. A gente fez um videozinho no YouTube pra chamada de hoje, né? E a gente gravou umas 50 mil vezes. É. A gente não conseguiu. Que é aquela coisa, né? Diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Que bacana, Mas- que legal. Top, Fábio, é top demais. E assim, são pessoas assim que seriam interessantes tomar liderança, assim, de N coisas, meu. Eu queria que tivesse mais pessoas assim, igual você no país, né? Que tem essa mentalidade que consegue passar essa ideia com clareza, né? E com sabedoria, e você tá preparada para isso. Isso que é mais importante, né, Thiago? É, A gente vê pessoas aí palestrando, falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Só que nem sempre é aquela verdade, né? Aquela coisa real, mas como a pessoa quer ouvir aquilo, acaba, tipo, não, admirando a pessoa, mas de fato são pessoas igual vocês que a gente teria que ouvir mais. Né? sim, São exatamente. pessoas igual o Enéas que falavam, tipo, a real, A né? real, né? Aquilo que realmente está acontecendo, não tentar maquiar alguma coisa e para conseguir alguma coisa mais adiante. E assim, eu admiro bastante você, seu trabalho. Acho que você vai Obrigada, longe, você está preparada para isso. E acho que muita, que nem falava muito pra gente. Tem coisa boa vindo aí. Opa! Vai fazer muitas pessoas pularem o balcão, né? Esse é meu objetivo, né? E é o que eu tenho feito pela minha mentoria, que é o MESC, o Método Empodere Sua Comunicação, que eu trabalho justamente essa questão da mentalidade, né? E de incentivar que as mulheres queiram pular os balcões, que elas queiram alcançar o topo da montanha, que elas queiram conquistar cargos de liderança e de poder. Esse é o meu propósito hoje. E a pessoa que está assistindo a gente, está conhecendo agora seu trabalho, ela quer entender o MESC, você é um curso aberto, a pessoa se inscreve, te procura. Tem um link lá no perfil do meu Instagram. Uhum. Eu não vou falar o link aqui porque ele é longo, mas se você A gente vai entrar no colocar meu na Instagram, descrição. que é @fabiacomunica.oficial, tem um link lá na minha bio, que já joga para várias páginas e tem lá a opção de entrar na página do MESC, e lá tem todas as informações, todos os detalhes sobre o que eles podem encontrar dentro dessa mentoria. Bacana. É um mix de curso online, que são uma série de vídeos, Uhum. e também uma mentoria, contato direto comigo, para que eu possa analisar e fazer um planejamento personalizado para cada aluna. Bacana. Quando tem palestra, algo do tipo, você posta lá Sempre no divulgo Instagram, lá, divulga sempre. lá.